de Direito Constitucional, Teoria Geral. Vamos dar seguimento, então, ao conteúdo, tudo bem? A primeira coisa que eu venho conversar com vocês é a respeito do lançamento de notas. Alguém aqui tem alguma reclamação a ser feita? Lancei alguma nota errada, parcial, oficial, alguma dúvida a respeito? Tudo ok, então? Se todos ficarem em silêncio, eu vou entender que está tudo ok com as notas. Maravilha, tudo ok. Vamos dar seguimento. Na aula de hoje, o primeiro passo que a gente vai tomar vai ser o seguinte. O primeiro passo que nós vamos tomar vai ser o seguinte. Anotem, por favor, no caderno de vocês o seguinte. Anotem aí, gerações dos direitos fundamentais. Gerações dos direitos fundamentais. Gerações dos direitos fundamentais. Nós vamos começar a aula, então, tratando a respeito desse assunto, gerações dos direitos fundamentais. Professor, mas quais são os direitos fundamentais? Pessoal, nós temos no artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, quais são os fundamentos que regem a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ou seja, quais são os fundamentos que regem todos os entes federativos. E o interessante é que começa falando que a República Federativa do Brasil, que é o nome do nosso estado, ou seja, quando nós estamos falando do Estado brasileiro, nós temos alguns fundamentos, temos alguns princípios fundamentais que foram, inclusive, normatizados. Tá? Então, quando nós falamos de fundamentos, estamos aqui estudando hoje justamente quais são os direitos fundamentais, quais são as gerações dos direitos fundamentais, é dizer, dentro do nosso ordenamento jurídico, o que nós escolhemos para ser os direitos fundamentais. E a doutrina trabalhou, inclusive, quanto à evolução, às gerações dos direitos fundamentais. Tem quem discorde até dos termos gerações por conta do seguinte, se nós formos falar em geração antropologicamente, nós vamos imaginar o nosso tetravô, o nosso trisavô, os trisavós, vamos imaginar os nossos bisavós, vamos imaginar os nossos avós e vamos imaginar os nossos pais e chegando até a nós. Aí acontece o seguinte, quem aqui conhece ou brincou ou foi à casa, né, dos seus tetravós? Ninguém. Quem aqui, por um acaso, chegou a ir à casa dos seus trisavós? Vamos almoçar hoje na casa dos nossos trisavós. Ninguém. Geralmente você chega a conhecer ali seus bisavós e seus avós, numa circunstância boa da vida, né? Então tem quem critique gerações querendo dizer o seguinte, quando se fala em gerações dos direitos fundamentais, ou seja, daqueles fundamentos de um Estado, que a gente vai ver oportunamente na aula de hoje,
Tem quem critique, então, os termos gerações por esse motivo, porque não faz sentido, porque as gerações elas vão se sucedendo. Ao passo que, quando nós falamos em gerações dos direitos fundamentais, um não elimina o outro. Um não nasceu e morreu. Continua vivo até hoje. Então, tem quem critique e fala que o correto seria falar a evolução ao invés de falar em gerações, por conta disso, porque um direito fundamental ele não morreu. Aquele primeiro, de primeira geração, ele permanece até hoje. O de segunda geração permanece até hoje. O de terceira geração também permanece e assim sucessivamente. Então, tem essa crítica aí nesse sentido, mas sem ambages, né? Sem qualquer tipo de rodeio, vamos dar seguimento no conteúdo da aula de hoje. Então, só relembrando que nós estamos estudando direitos fundamentais da nossa Constituição. Nós já passamos um apanhado muito teórico, estamos saindo praticamente do apanhado teórico para analisarmos os pontos positivos da nossa Constituição a partir do artigo 1º. E aí, então, chegamos à fase de estudar os direitos fundamentais e vamos estudar a sua evolução. Mas antes de falarmos da evolução, eu vou ler para vocês novamente o artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil trata em seu título 1 dos princípios fundamentais, e o artigo 1º é claro ao dizer: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. E o parágrafo único diz: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Vem o artigo 2º e diz: são poderes da União. Falei que ia ler só o primeiro, eu acho que vou ler até o 4º. E vou ler e reler oportunamente conforme for necessário. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E o artigo 4º diz: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. E o parágrafo único diz: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Vejam, depois desses artigos, artigo 1º, 2º, 3º e 4º, que estão todos no título 1 da Constituição da República Federativa do Brasil, vem o título 2, que fala dos direitos e garantias fundamentais. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que nesse primeiro momento, nós vamos nos ater aqui à diferenciação dos princípios fundamentais em relação aos direitos e garantias fundamentais. Temos que saber fazer essa diferenciação. Quando falamos dos princípios fundamentais, estamos falando do artigo 1º até o artigo 4º da Constituição. E quando falamos dos direitos e garantias fundamentais, estamos falando do artigo 5º à sua frente, 5º adiante. Vamos ver dos direitos sociais também, não oportunamente agora, mas é isso que eu quero dizer para vocês. Dos princípios fundamentais,
Estamos falando do artigo 1º até o artigo 4º. Aí, dando seguimento ao nosso conteúdo do plano de ensino, eu pedi para vocês escreverem a respeito das gerações dos direitos fundamentais. E no livro acadêmico, para a gente é trazida até a 5ª geração. Então, vocês já podem fazer a seguinte observação no caderno de vocês, aí no computador de vocês. O material apresenta 5 gerações, de direitos fundamentais. Então, o material apresenta 5 gerações de direitos fundamentais. Vírgula. Quais sejam. 2 pontos. Quais sejam, 2 pontos. Aí vamos lá. Antes de vocês escreverem, no livro acadêmico de vocês, a partir da página 144, no livro acadêmico, a partir da página 144, no PDF, a partir da página 146, estão elencadas as gerações dos direitos fundamentais e mais à frente, inclusive, quais são suas características, mas vamos nos ater apenas em quais são até o presente momento, tá? Vamos nos ater apenas em quais são eles. Então é o seguinte, gente, eu vou aqui, vamos lá. Estamos aqui com o Ângelo presente, com a Ana, com o Diego, com o Eduardo, com a Elaine, a Heloísa Franciele também, a Josiane, a Paula, a Pietra, que fez aniversário ontem, o Ricardo, a Thalita, a Tamile e a Zilda. Eu quero que vocês coloquem no material de vocês, se vocês já estão com um livro acadêmico aberto, façam a leitura e grifem. Se você não está com um livro, se você quiser, tiver com um caderno também à sua frente, eu quero que você escreva no seu caderno a característica de cada geração. E aí daqui a pouco eu venho aqui, daqui 5 minutinhos, eu venho aqui chamar um acadêmico ou outra acadêmica aqui, só para vocês me falarem o que significa a geração tal. Aí eu escolho o acadêmico ou acadêmica e escolho também a geração, para fazer a pergunta a respeito, tá? Então já coloquem aí no caderno de vocês
Quais são, eu falei para vocês, né? Quais sejam dois pontos. Só que eu não vou continuar a narrativa. Agora é a hora de vocês, tá bom? Então vamos lá. Coloque da primeira até a quinta geração no caderno de vocês, por favor. 5 minutinhos.
Professora, a Tamile pediu para o senhor aceitar ela novamente. Eu tô aceitando que tá admitindo e não tá indo, não sei por quê. Mas ela vai admitir já, tá? Só pra ela guardar. Acho que é problema da internet. Alguém já chegou a terminar?
Professor, eu terminei. Terminou? Então vamos dar seguimento, pessoal. Um minutinho só para todos os demais aí terminarem, para a gente fazer um comentário a respeito de cada geração, tá? Mais um minutinho aí a gente já dá seguimento. Ok? Vamos lá então. Para falarmos das gerações dos direitos fundamentais, primeiro a gente coloca aquela discussãozinha, aquele ponto de que tem quem acredite que não seja correto o termo geração, por conta de que uma não se sobrepõe à outra, uma não faz a outra ser extinta. Então, a defesa de parte da doutrina é que o nome correto não seja geração, que o nome correto seja dimensão. Então, falaríamos em dimensões dos direitos fundamentais. Esse é o primeiro ponto. Então, só para fins de memorização, há quem defenda que, ao invés de falarmos gerações dos direitos fundamentais, termo muito conhecido, gerações dos direitos fundamentais, o correto seria dimensões dos direitos, porque todos estariam em conjunto, apenas trazendo uma linha histórica para fins de entender o porquê, mas que nenhum deles deixou de existir. Todos ainda existem e são importantes, são fundamentos, são fundamentais. Então, ao invés de gerações, dimensões. Um outro ponto, quando nós falamos em direitos fundamentais, quando nós falamos em fundamentos, nós estamos falando daquilo que, independentemente de um regramento no ordenamento jurídico, independentemente de uma previsão legal, já entenderíamos que para a sobrevivência humana, eles seriam necessários. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que nós tenhamos um documento, uma norma, ou seja, uma lei aqui no Brasil, protegendo o direito do povo brasileiro. Querem um exemplo?
artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Mas pode ser que algum direito fundamental ele esteja previsto em um texto internacional, em um texto estrangeiro, em um texto do direito internacional, portanto. Quando uma norma fundamental é prevista em um tratado, em uma convenção coletiva, em um documento ligado ao direito internacional, que não seja uma norma interna do próprio Estado, costuma-se então dar o nome, é assim que funciona o termo doutrinário, em direitos humanos. Então, por exemplo, se eu estou tratando da dignidade da pessoa humana no texto constitucional, eu chamo isso de direito fundamental. E quando eu coloco a mesma frase lá no tratado, na convenção internacional, eu coloco dignidade da pessoa humana. Aquele ponto do tratado da convenção internacional está se referindo aos direitos humanos. São normas fundamentais da mesma forma. Só que a única diferenciação é essa. Quando a previsão é no ordenamento jurídico pátrio, nós damos o nome de direito fundamental. E quando nós estamos tratando de um direito dessa natureza, um fundamento assegurado em um texto ligado ao direito internacional, como um tratado e uma convenção coletiva, nós chamamos isso de direito humano. Chamamos, portanto, de direito humano o que consta em um texto internacional, tratado ou convenção coletiva, e chamamos ele de direito fundamental quando previsto no documento pátrio, ou seja, aqui do Brasil. Professor, acontece que o Brasil ele é signatário de um tratado, de uma convenção internacional sobre direitos econômicos. Gente, se é sobre direitos econômicos, aqui nós não estamos falando de fundamento. Não estou falando que é desnecessário a organização econômica de um Estado. Não, não é isso. Mas o que eu quero dizer é quando tratar dos fundamentos da existência da pessoa humana. Então, a gente lê no artigo 1º, dignidade da pessoa humana, coloca nacionalidade, sabe? Gente, cidadania, essas coisas todas. O que é importante para um indivíduo, o fundamento, seu direito à liberdade, seu direito... E quando falamos de liberdade, não é só uma liberdade de expressão, é uma liberdade de ir e vir, é uma liberdade de associação, é uma liberdade de crença, são várias as liberdades, portanto, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que quando nós estivermos tratando de direitos fundamentais previsto no texto constitucional, chamaremos de direito fundamental. E quando estivermos falando que esse direito fundamental está previsto num texto internacional, como um tratado de convenção coletiva, nós daremos o nome de direito humano. Direito humano. Pessoal, no grupo do WhatsApp, fala para a Tami, para ela, ela acho que ela não está ainda aqui na turma, porque está admitindo. Fala para ela sair e fazer o pedido novamente, porque já teve até... isso, obrigado. Já teve acadêmico que entrou depois do pedido dela. Aí ela faz o pedido agora de novo, a internet já está melhor. Ok? Então esse é o ponto que, inclusive, foi tratado aqui, colocado no livro para vocês. Olha só, os direitos fundamentais, por sua vez, são os conhecidos como tais no ordenamento jurídico de determinado Estado. Se seu estatuto teve, ou melhor, aí ele coloca aqui, que segundo Paulo Alexandrino e Dias, direitos humanos são aqueles que pertencem ao homem universalmente considerado, independentemente do ordenamento jurídico, em que se insere ou que de qualquer delimitação, melhor, em que se insere ou de qualquer delimitação geográfica. Então, havendo a consideração de um direito fundamental de uma pessoa, independentemente de ordenamento jurídico, vamos chamar isso de direito humano. Só que quando ele estiver previsto em um ordenamento jurídico pátrio, nós vamos chamar ele de
direito fundamental. Dando continuidade, então, conforme eu disse para vocês, para tratarmos a respeito de cada geração, as quais surgiram a partir das constituições americanas e francesas também, por conta das respectivas revoluções, chegamos aos direitos fundamentais de primeira geração. E quais são as características dos direitos fundamentais de primeira geração? Primeiro vamos falar do século, a partir do século XVIII. E algumas palavras-chave, como Estado liberal, em detrimento do Estado absolutista, justamente por conta dessa evolução social, em que se buscava, então, uma menor atuação do Estado e uma maior participação dos indivíduos. Tá? Eu vou parar aqui um pouco de fazer o comentário para eu fazer justamente um pedido para que alguém se manifeste aqui durante a aula, tá? Nesse primeiro momento eu abro a oportunidade para algum acadêmico, para alguma acadêmica que tiver interesse em falar do direito fundamental que tiver interesse em falar de direito fundamental de primeira geração, sem eu mesmo chamar por nome, se tiver alguém já interessado, já dou essa liberdade. Eu posso falar. Muito obrigado, Ana. Tá. Primeira geração é caracterizada pelo direito negativo, por exigir um não fazer por parte do Estado em favor da liberdade do indivíduo, desculpa. Então, poderia ser em 3 palavras: direito negativo e liberdade. E exemplos: direito da propriedade, direito político, direito de locomoção, liberdade de crença religiosa, etc. Parabéns. Então, basicamente falando, para fins de memorização, é isso mesmo. Direitos negativos, direito à liberdade e os exemplos muito bem colocados a respeito disso. E, basicamente é isso mesmo. Vamos colocar aí de direitos negativos, né, um não fazer do Estado e direito à liberdade. Muito bem. Memorizando isso daí, porque no final das contas, em exame da Ordem dos Advogados do Brasil, eles vão acabar tentando inverter, eles vão colocar que a liberdade vai ser de terceira geração. Eles vão colocar que o não fazer do Estado seria de segunda geração. Eles vão colocar que o Estado liberal seria de, não que não seja, né? Mas seria de quarta geração, tá, pessoal? Então eles acabam pegando essas palavras-chave e fazendo uma confusão ali na hora de elaboração de alguma questão. Ana, obrigado. Só reiterando, pessoal, a participação de vocês durante a aula aqui, eu vou considerar para a pontuação da parcial 2 também, tá? Não que não vão haver outros meios, mas eu vou considerar também. E para falar a verdade, nada melhor do que já pegar o documento onde eu anoto as provas e já ir anotando o nome de quem participou. Enquanto isso, alguém mais se habilita aí para falar agora a respeito da segunda geração? Segunda geração, direitos positivos e igualdade, né? Um exemplo seria os direitos sociais. Isso. E por que surgiram os direitos sociais, gente? Poderia comentar um pouco mais? Foi a Heloísa Franciele que falou? Foi. Veja aí no material, por favor, ou em alguma outra pesquisa online que você fez, o que caracterizou essas questões que você acabou comentando para a gente aqui dos direitos sociais. Só um segundo. Sem problema. Na verdade, eu fiz uma pesquisa aqui que a principal característica dessa revolução
foi a substituição do trabalho artesanal pela produção em grande escala, né? E com o uso de máquinas. Sobre os direitos de igualdade, só... Espera que eu me perdi aqui agora. Fica tranquila, viu? Eles caracterizam, portanto, como, na verdade, como nem eu falei, como direito de igualdade entre os indivíduos. Deixa eu só pegar uma outra coisa aqui. Nem aqui tá na... Eu não entendi muito bem, mas vou ler o que está escrito aqui. Os fundamentais sociais são direitos e ações positivas, sendo que estas representam uma mudança casual de situação ou processos na realidade, enquanto a omissão significa uma não mudança de situação ou processos na realidade, embora fosse possível a mudança. Dá para explicar a respeito disso e obrigado, tá? Pela manifestação, Heloísa. E dá para a gente entender um pouquinho a respeito disso, até por conta da história mesmo. Porque se nós analisarmos que primeira geração ou primeira dimensão ocorreu no século XVIII e agora falando da segunda geração, que se deu no início do século XX, naquele período de revolução industrial, no tempo da industrialização, na verdade, a gente leva em consideração que o êxodo rural acabou acontecendo nas sociedades, né? Nos estados. Então, grandes famílias, né? Muitas famílias acabaram entendendo que deixar a área rural e buscar um sucesso na área urbana seria mais vantajoso. E a partir do momento que muitas pessoas passam a ocupar um nicho urbano e o desenvolvimento arquitetônico das cidades, principalmente no Brasil, não é uma característica de terem palmas sendo batidas. E imagina só o Estado sendo pego de surpresa com uma situação dessa, porque no mundo moderno, e a gente vai vendo a respeito das dimensões das gerações, nós nos deparamos com uma situação histórica em que o povo recebe a recomendação, inclusive a ordem do Estado, grosso modo falando, porque a nossa regra de permanecer em casa aconteceu por parte do município, que é um ente federativo do Estado, por isso que eu falei que o Estado está exigindo nesse momento histórico que o povo fique em casa. Então preste atenção, naquele momento algo histórico também aconteceu,
que foi a questão da industrialização. E algo histórico de tal forma que muitas pessoas entenderam por bem. Quando eu falo muitas pessoas, é por isso que é o êxodo, porque se fosse um pai de família deixando toda a família na área rural e só ele indo trabalhar na cidade, não seria nem o êxodo rural. Mas muitos migraram para a área urbana, e a área urbana, sem que houvesse uma organização político-administrativa para tanto. E o que é característica do direito é que o direito, ele acolhe a vontade do povo. E dentro dessa mudança da vontade do povo, a lei, a passos lentos, ela vai sendo alterada conforme a própria sociedade primeiramente é alterada. Então, quando nós falamos que nós tivemos pressões decorrentes lá no século XX por conta da industrialização, pressões porque a sociedade ela foi vítima, grosso modo falando, né, de si mesma. Houve uma alteração social por conta da industrialização e por conta dessa alteração social, algumas normas deveriam ser colocadas, inclusive pensando não só em leis infraconstitucionais, mas sim que o Estado ele acabasse fazendo uma intervenção. Em que sentido? No aspecto social. Num aspecto que não fosse pensado apenas no indivíduo. Porque se na primeira geração nós pensávamos que o Estado ele deveria se abster em relação ao particular, em relação ao indivíduo, deixasse então o indivíduo participar também das suas manifestações, exercendo seu direito de propriedade, seu direito de livre crença e participação política em relação ao Estado, falando assim, Estado, fique na sua. Quando chegamos na segunda geração, nós visualizamos um certo abuso do particular em relação ao outro particular. Então, se nós formos pensar em que um particular estava sofrendo por conta da liberdade do outro particular, que era o princípio princípio da autonomia da vontade, mas era um princípio da autonomia da vontade que estava ferindo a ordem social. E se hoje nós temos na nossa Constituição, não sei até quando, que coloca o período de trabalho máximo diário de 8 horas, 44 semanais, não é à toa que nós temos no documento constitucional o limite de horário para que uma pessoa possa trabalhar. É porque num momento histórico nós já passamos por situações tal que mulheres, sem menosprezo algum, mas naquela circunstância, elas não recebiam um bom olhar social quanto ao exercício profissional, que naquele tempo, falando aqui no início do século XX, era para os homens. Na atualidade, a gente ainda encontra uma situação um pouco de reconhecimento, de dever de reconhecimento, de que não dá mais para se exigir que fique a mulher em casa fazendo serviço doméstico e que o homem vá trabalhar. Por qual motivo? Porque é natural, é comum, é uma conquista o direito à igualdade, e as mulheres hoje também trabalham. Se formos pegar na Unic, nós temos professoras mulheres, professores homens, nós tivemos diretoras da própria universidade de mulheres, coordenadoras mulheres nós temos, e hoje nós temos também diretores homens e coordenadores homens, também diretor homem e coordenadores homens. Então essa igualdade que acabou surgindo, naquele tempo lá, mulheres, crianças trabalhando, e por qual motivo? Porque na liberdade, entre aspas, do empregador, entre aspas, eu falo porque é do particular, foi o nome que eu utilizei aqui. Naquela circunstância, ele deixava trabalhar a rodo, fica lá horas e horas e horas trabalhando, e um homem naquela circunstância exigiria um salário de 5x, e a mulher acabava aceitando um salário de menos X. Não vou falar qual que é o mais ou menos aqui, para não ter nenhum tipo de comparação sem pesquisa. Mas o que historicamente a gente viu é que acabava então sendo mais lucrativo para o particular empregador que ele contratasse mulher, que ele contratasse crianças ali para prestar o serviço.
Mas isso acabou gerando um impacto social. Então, quando nós falamos em século XX, industrialização e em disparidades sociais, é que surge a necessidade de haver um Estado social. Então, aquele Estado absolutista deixou de ser absolutista, passou a ser liberal, conferiu liberdades ao particular, o particular abusou da sua autonomia, da vontade, e o Estado, ele passou a ter, e olha que passou a ser prudente isso, e passou a ser bonito, e passou a ser necessário. O Estado voltou a ter um poder de atuação. Então, não é aquele não participação do Estado. É agora o Estado, só que vejam, para o aspecto, para a acepção positiva. Num primeiro momento, o Estado liberal, se buscou o Estado liberal frente ao absolutismo, porque era um não fazer, porque ele atuava de forma negativa. Nessa segunda geração, a gente pensa na atuação do Estado, porque o Estado ele vem atuar de uma forma positiva para a organização social, para a organização do que nós podemos chamar de direitos sociais. E o interessante, gente, é que nós tivemos constituições alemãs, constituições do próprio México, as quais passaram a fazer previsões nelas desses direitos sociais. Então, vejam, quando nós estudamos a respeito do constitucionalismo, nós vimos que a característica do constitucionalismo moderno era a previsão de que forma de aquisição e exercício do poder, separação dos poderes, carta unificada em um documento próprio, rígido e que tratasse de direitos individuais, que tratasse dos direitos dos indivíduos. E só que o constitucionalismo moderno, ele não se deu aqui nesse tempo do início do século XX. Porque aqui no início do século XX, a gente pode dizer que as características das constituições passaram a se dar com mais um ponto, não só de previsão de direitos fundamentais, mas agora também com previsão de direitos sociais. E não à toa, porque fez-se necessária uma atuação por parte do Estado dentro de suas políticas públicas para que houvesse, portanto, um tratamento social que acabasse não gerando tamanha disparidade entre aqueles detentores do poder econômico, detentores da influência política por conta da industrialização, fora outras questões que a gente destaca que hoje é a industrialização, em detrimento dos trabalhadores, em detrimento daqueles que tinham saído da área rural por conta, ocorreu então aquilo que eu comentei agora há pouco do êxodo rural, e eles foram à margem da lei ali, sem muita proteção, buscar uma atuação profissional e um sucesso no lado econômico-financeiro. E o Estado, portanto, teve que atuar. E aí, até o próprio texto coloca que assim foram consagrados direitos correlatos à igualdade, tais como os direitos sociais, culturais e econômicos. Saem as famílias do âmbito rural, chegam elas no âmbito urbano. Quem disse que essa família que sai da parte rural e vai para o âmbito urbano já vai ser os donos das fábricas, já vão ser os empregadores? A maioria não. A maioria não. E por esse motivo, como que eu vou buscar um tratamento igual frente aos detentores do poder econômico, dentre aquelas pessoas que tinham influência na produção por conta da industrialização? E até, conforme bem foi colocado pela Heloísa, em que houve a minoração, inclusive, dos produtos artesanais, por conta da própria industrialização. Então, houve aqui uma atuação social do Estado. E essa atuação, ela vem com a palavra-chave, né? Igualdade, para fins de se buscar uma igualdade entre as classes. E buscar uma igualdade num âmbito, conforme bem foi colocado aqui pelo livro acadêmico, num aspecto social, uma igualdade no aspecto cultural, uma igualdade no aspecto econômico, para que houvesse, então, essa proteção. Fácil, gente, não é.
os programas sociais, as políticas públicas, porque talvez, quando eu falo a palavra política pública, pouca pessoa entenda o que é uma política pública, mas os governadores, quando eu falo os governadores, não só prefeitos, governadores dos estados, do Distrito Federal e presidente da República, eu estou falando governadores no aspecto geral. Os governadores, eles criam políticas públicas para que haja essa igualdade social. Então, quando nós falamos de uma política pública geradas em planos de governos, mas que é para o Estado, a política pública, ela é do Estado. Quando eu falo Estado, é grosso modo também. É Estado, é União, Estados, Distrito Federal e municípios. Essas políticas públicas não é de um candidato eleito, não é. As políticas públicas, elas são do Estado. E essas políticas públicas existem com essa finalidade de tentar gerar uma igualdade que nós temos, inclusive reconhecida no texto constitucional atual. Então, todos são iguais perante a lei, mas vamos fazer um cálculo aqui, vamos criar uma política pública que trate a respeito de habitação, vamos criar uma política pública que trate a respeito da educação, a respeito de moradia, a respeito de saúde, etc. Por qual motivo que isso é gerado dentro de um Estado? Para que haja um tratamento de igualdade no âmbito social. E o Brasil não consegue concretizar, mas formalmente falando, nós temos uma Constituição e regramentos que merecem aplausos, tá? Beleza, terminamos aqui a segunda geração. E alguém poderia, por favor, se manifestar quanto à terceira geração? Elaine. Tá. A terceira geração. Oi. Pode falar, fica à vontade. Terceira geração. Estes direitos foram consagrados ainda no século XX, sendo marcados pelos caracteres difusos, ou seja, coletivo, quando de ser considerado isoladamente. Foi introduzido o direito pela globalização política, os direitos de quarta geração. Compreender os direitos à democracia e informação. Teve algum problema? É que tem alguém falando. Nossa, deixa eu perder a ordem aqui. Continua então, Elaine. Considerados isoladamente para que a coletividade ganhe espaço. Estão ligados à fraternidade e à solidariedade que deve existir entre os diferentes povos na função de bens, considerados indivisíveis e imprescindíveis à existência das presentes e futuras gerações. Referem-se à preservação do meio ambiente, à proteção do patrimônio histórico e cultural, à paz, ao progresso e ao desenvolvimento. Então, a terceira geração é direitos difusos e coletivos, fraternidade e solidariedade. Exemplos: preservação do meio ambiente, proteção do patrimônio histórico e cultural, paz e progresso. Legal, isso mesmo. Bem colocado também isso daí no livro acadêmico. E palavras, o interessante, pessoal, quando vocês forem fazer as leituras, é que vocês busquem as palavras-chave, porque elas trazem a memorização mais fácil para a nossa cabeça. E conforme a gente pega aqui a palavra fraternidade, e logo abaixo aqui, no próprio material acadêmico, ele vai estar dizendo para vocês algumas palavras-chave mesmo que acabam sendo características de cada uma dessas gerações. E na terceira geração, foi colocado ali, bem lido pela Elaine, a respeito do caráter difuso. A palavra-chave mesmo é a fraternidade, se a gente for comparar com a igualdade da segunda geração e com a liberdade da primeira geração. Então, seguindo a ordem da primeira, segunda e terceira geração, temos liberdade na primeira, igualdade na segunda e fraternidade na terceira. Essas são, assim, as frases que, quando a gente faz o curso de Direito, a gente acaba memorizando frente às gerações dimensões dos direitos fundamentais.
Liberdade, igualdade, fraternidade. E a gente aplica isso muito na nossa vida. Alguém está comentando e você fala assim, isso mesmo, eu sou a favor da liberdade, da igualdade e da fraternidade. E a ideia da fraternidade, ela surge nesse aspecto de nós não ficarmos aqui naquele pensamento individual, naquele pensamento que eu não pense nas gerações futuras, naquele pensamento que é o egocentrismo que vale a favor. Por exemplo, na primeira geração nós tivemos particulares que mereceram a intervenção do Estado para as questões sociais, não à toa, porque pensaram exclusivamente em si, no seu próprio patrimônio. Não que nós não, por isso que tivemos guerras ali entre comunistas e capitalistas. Hoje o capitalismo já não tem mais discussão dentro da ideologia implantada no sistema mundial praticamente. E se for falar que hoje a China não é capitalista, não que ela aplica na Constituição falando assim, eu sou capitalista. O Brasil também é um Estado que prega o socialismo frente aos direitos sociais, não a ideia socialista, né? Mas o Brasil também prega a ordem econômica na própria Constituição. Mas voltando aqui a falar da terceira geração, gente, só para a gente terminar, para irmos para o intervalo, feita essa memorização da palavra fraternidade, pensando nas gerações futuras, pensando, agora vem o ponto principal. Quando falamos em interesses difusos, ou seja, da coletividade, ou seja, entre aspas, de todos, eu estou tirando o interesse pessoal do jogo. Não que eu estou tirando e excluindo, porque para formar um interesse coletivo eu preciso do interesse particular. Mas o que eu quero dizer é que nessa circunstância não vai haver a característica, inclusive, de eu abrir mão do direito ambiental. Olha, gente, eu abro mão. Eu sei que aqui eu fiz uma construção de tantos metros quadrados, mas eu vou abrir mão do direito ambiental e eu vou desmatar tudo, eu vou construir em tudo. E não, nós temos que pensar justamente nas gerações futuras. Então, quando nós falamos em interesses coletivos, é essa a ideia que passa-se a dar. É que, na verdade, por que o particular ferrou com o outro particular? Porque ele pensou nele só. Estado, venha fazer uma intervenção. O Estado positivamente assim o fez. Mas não é só isso, não. Não é só na questão do trabalho, não. Não é só na questão do êxodo rural, não. Tem muitas outras consequências que nós podemos analisar. Então, a preservação do meio ambiente é uma delas. O patrimônio histórico é uma outra acepção, histórico-cultural, a paz, o progresso, o desenvolvimento. Então, tudo isso passou a ser levado em consideração justamente porque fomos pensar quais outros interesses coletivos que são importantes, não só essa questão do trabalho, embora importantíssima. Então, levando em consideração todos esses outros aspectos, é que a gente fala. E aí, então, é interessante que vocês diferenciem mesmo interesse particular de interesse coletivo. Bom, eu vou parar a gravação aqui, vamos para o intervalo às 8h45. Forte abraço, gente.